Oficialmente, então, boa noite, agradecer a presença de todos e todas. A gente está aqui no nosso encontro quinzenal do nosso GT Mundos do Trabalho Reformas, que acontece no âmbito do CESIT, mas que congrega pesquisadores interessados nos temas do mundo do trabalho de diversas áreas, principalmente da Unicamp, né? E a gente tem alguns os encontros quinzenais que acontecem desde 2016, que a gente conversa sobre os mundos do trabalho a partir da perspectiva da economia, da sociologia e das ciências políticas e do direito, né? E é um grupo interdisciplinar e nosso propósito não é tanto, nesse primeiro momento, lives, etc., mas uma pesquisa entre pares e conversa bem aberta para a gente poder refletir conjuntamente sobre alguns temas e tentar algumas produções coletivas no âmbito da academia e também da publicação de tornar os conhecimentos públicos, né? Hoje a gente está aqui com dois convidados, os professores Sávio Cavalcante, do IFISH, e Vitor Filgueiras, da UFBA, para a gente discutir um pouquinho, conversar sobre um texto muito interessante que eles escreveram, chamado O Trabalho no Século XXI e o Novo Adeus à Classe Trabalhadora. É um texto deste ano que vem um pouco na sequência de uma versão que não é exatamente a mesma, mas dialoga bastante anterior, de um texto publicado em inglês, chamado What Has Changed? A New Farewell of the Working Class, em que se discute justamente isso. É uma abordagem crítica, né, Vitor e Sávio, sobre essa ideia de pensar um novo adeus à classe trabalhadora, ou de pensar a perda de centralidade do trabalho a partir de, vamos dizer assim, o que vocês têm colocado, supostas novas formas da morfologia do trabalho, né? A dinâmica que eu tinha pensado, a gente pode acordar aqui, tem várias possíveis, mas seria, vocês não precisam necessariamente apresentar todo o texto, não é uma ideia de congresso, né? Mas talvez vocês podem fazer uma introdução ao tema, porque o texto circulou antes. Então, do que vocês acharem mais interessante colocar de partida, eu sugeriria poucos minutos, de repente 10 minutos cada, não sei se o Vitor vai estar aí na hora de falar, mas o Sávio pode começar. E aí a gente abre para questões e vai seguindo um pouco na forma de conversa sobre esse tema e tudo que o tema trazer de interessante na discussão. Pode ser, pessoal? Pode ser, Sávio? Sim, Pietro, até pela questão que você falou das 7 horas, eu faço só uma introdução muito geral e vocês já vão para as questões, porque eu acho que o tema já é de conhecimento aí, né, da maioria, então... Tá certo. Dari? Não, Pietro, queria sugestão inversão, se o Vitor, se ele está podendo falar agora, que ele fale primeiro, sabe, já que ele tem... que ele não está, ele não está agora ali na câmera dele. Ele já deu tudo. Não, mas sabe, a atividade continua, só eu que tenho que sair por causa da aula, né? Ah, tá. Não, tudo bem. Mas vamos fazer assim, fala aqui... Uma perguntinha. Nós vamos ter tempo limite para terminar, porque eu também tenho Isso, às 8. Não queria abandonar, assim. Tem um tempo limite? Às 8, Magda. Ótimo. Tá certo? Então, vamos lá, Sávio. Faz uma introdução e aí a gente vai trazendo mais coisas nas questões depois, nos comentários. Tá. Por favor. Tá, gente. Bom, Pietro, muito obrigado. Assim, agradeço bastante a oportunidade de falar um pouco sobre esse trabalho coletivo que eu tenho feito com o Vitor há muito tempo. De uma certa forma, é uma interconexão de dois problemas de pesquisa, né? Que ele tinha, eu tinha, e aí a gente foi tentando elaborar isso juntos. Agradeço bastante a participação aqui de todos vocês que estão acompanhando e vão debater. Como você disse, num primeiro momento, esse texto surgiu de uma certa uma insatisfação, o Vitor trazia isso de uma maneira mais forte, a respeito de problemas até metodológicos de mensuração do trabalho assalariado no Brasil e no mundo. Tem uma parte muito difícil dessa questão, que é exatamente, qual base com a qual você vai trabalhar e qual é o momento em que você também vai considerar que a forma disfarçada, né, de emprego, com todas as disputas jurídicas que isso pode acontecer, você considera isso um trabalho assalariado ou não.
Começou um pouco daí, essa discussão, e o primeiro texto era uma tentativa que saiu pela Revista Brasileira de Ciências Sociais, era uma tentativa de mostrar que o trabalho assalariado não decrescia tanto quanto se dizia, né? Mesmo com todas as transformações por que passou as economias capitalistas, ocidentais, pelo menos aquelas que a gente tem mais dados. E aos poucos nós fomos tentando também fazer algumas mediações para entender como que essa questão se coloca, né, para o mercado de trabalho brasileiro, para a formação do capitalismo no Brasil, mas ele foi ganhando com boa parte de pesquisa teórica, mas também uma grande parte de pesquisa empírica feita pelo Vitor, né, na Inglaterra e depois na Espanha, a respeito daquilo que ficou conhecido como novas formas de trabalho, que seriam, em razão de uma técnica específica, de uma tecnologia específica, essas novas formas de trabalho seriam incompatíveis com a regulação protetiva, né, do trabalhador. Ou seja, não se trata tanto, e aí é um pouco essa ideia do novo adeus ao trabalho, né, fazendo muito rapidamente aquele... pegar a discussão dos anos, fim dos 70, anos 80 principalmente, começo dos 90, sobre o fim do trabalho, que estava muito influenciado pela dinâmica do impacto, né, da microeletrônica, da automação, e uma certa visão de que não seria mais necessário o trabalho para a produção de riqueza, algo que, na verdade, é muito anterior a isso, né? Eu sempre começo o texto com o prefácio, a introdução do texto da Hannah Arendt, né, sobre a condição humana, em que na introdução, que é o quê? 58, 59, salvo engano, é década de 50, em que ela começava a introdução dizendo isso: olha, chegamos ao momento, daqui a pouco, não vai precisar de mais ninguém para fazer um parafuso, para fazer nada, porque o desenvolvimento das forças, aquilo que se esperava, né, de uma utopia já está se realizando. Então, isso foi muito forte na formação do pensamento do André Gorz, por exemplo, e todos os outros que viam uma inevitabilidade, né, desse declínio do trabalho como gerador de riqueza. Então, não era tanto que não dava para regular ou não, né, mas que ele estava, de alguma maneira, não sendo mais necessário. Claro que na obra do Klaus Hoff a coisa já era um pouco diferente. Ele mesmo dizia, não, o trabalho vai continuar, mas é um trabalho que, por inúmeras características, né, ele não é passível da mesma mensuração, ele tem uma relação mais autorreflexiva, é o que ele vai chamar ali do trabalho em serviços, num texto muito importante sobre esse tema. Bom, o ponto é que, puxando todo esse debate para a década de 2010, principalmente, 2000, 2010, a gente começa a ver um certo consenso que une setores empresariais, ou seja, frações burguesas que contratam trabalho, une Organização Internacional do Trabalho e até mesmo alguns sociólogos e sociólogas do trabalho que, de uma maneira ou de outra, diziam, olha, são situações que a gente não sabe se é trabalho autônomo ou se é um trabalho assalariado, ou o trabalhador não quer ser assalariado porque ele prefere a autonomia, né? Isso é muito forte, ou a tecnologia ela impede que exista uma regulamentação protetiva e, portanto, que eu acho que no Guy Standing é o mais nítido, né? Ele vai dizer, olha, então vamos partir para uma renda básica, porque isso pelo menos vai dar aí uma certa segurança, né, para trabalhadores, já que você não vai conseguir reconstituir aquela noção de cidadania fordista, de algo que não existe mais. Assim. Eu estou simplificando bastante, tá, gente, para não alongar muito. E aí, eu acho que ao longo do texto, vocês foram vendo exemplos, acho que a primeira questão todos os exemplos, de alguma maneira, dizem, olha, aquela relação, enquanto forma, ela já existia, né? Então, o Vitor sempre coloca a questão do trabalho nas cooperativas, o trabalho da integração na produção agroindustrial, né? Que é basicamente você constituir uma rede de pequenos produtores que você controla a produção de maneira que a empresa não precisa da propriedade jurídica. Ela tem a posse efetiva da propriedade
se a pessoa entrega na quantidade que quer, se ela arca, né, com todos os custos, e, ao mesmo tempo, ela entrega aquilo num padrão que permite com que a empresa tenha estabilidade, né, nos seus negócios e nas suas previsões. Então, isso não é tão novo assim. Agora, quando entra o aspecto da tecnologia, e principalmente plataforma, os aplicativos, isso se transforma numa... acho que amplifica a reificação tecnológica, o fetichismo da tecnologia, porque, de fato, né, por meio de alguns instrumentos, você consegue tirar uma renda, né, com a sua bicicleta, com o seu carro, com a sua moto, e todo esse modelo de negócio, ele é criado junto com uma narrativa, né, junto com uma ideologia, de que ele tem capacidade de, vamos dizer assim, ser determinado pela autonomia desse indivíduo, desse sujeito, para exercer o trabalho. E que, portanto, né, como essa plataforma, esses aplicativos coloquem... Aí tem um aspecto também importante, né? Os aplicativos e as plataformas, como eles, em alguns casos, colocariam em concorrência trabalhadores do mundo inteiro, e como não tem Estado que consiga regular isso, né, completamente, muitos foram por essa linha de uma impossibilidade da regulação e aumento das medidas protetivas. Eu acho que o que a gente tentou mostrar, então, por inúmeras características, é que a subsunção do trabalho ao capital, aos empregadores, ela no conteúdo se mantém, no que é essencial, mas ainda se amplia, em muitos casos ela se amplia, né? E a ideia de que é impossível promover regulação protetiva, do ponto de vista técnico, é até o contrário, né? Você teria muito mais recursos para poder saber exatamente como que se dá a jornada de trabalho, como que se dá as condições de trabalho, intensidade, etc. Estou falando aqui de uma forma muito genérica, que vocês já leram os argumentos um pouco mais detalhados. E eu acho que acho que talvez o que eu posso adicionar para terminar e passar para o Vitor, se ele quiser complementar, que eu acho que ele não ouviu o que eu falei, mas enfim, é que eu acho que tem um aspecto que não está no texto, enfim, mas é algo que eu tenho pesquisa, porque assim, eu tenho uma pesquisa paralela que é estudo com bastante, já longo que eu faço, de acompanhar o discurso de lideranças do empreendedorismo, né? Já faz quase uns 3 anos que eu faço isso, tanto em eventos quanto em redes sociais. Eu nunca escrevi exatamente sobre o tema, tem muito material, mas eu não colhi. E é muito interessante como a gente está num registro da discussão que ele tem uma certa desfaçatez, assim, porque todos sabem que eles controlam o trabalho, todos sabem, de alguma maneira, esses gerentes, né, dessas empresas, e proprietários, eles sabem que, no limite, eles são os empregadores, mas que você consegue contornar, né, essa condição apelando para princípios que são tão presentes na história do capitalismo, tanto antes quanto agora, né? Ou um apelo sempre redobrado à ideia de que você está aumentando a liberdade do trabalhador. Mais uma vez, algo já bastante conhecido. É que eu tenho até gravado, né, alguns desses desenvolvedores desses modelos de negócio, não só para Uber, mas para 1000 outros serviços. Eu tenho até gravado em alguns momentos que eles dizem, alguém dá uma ideia nesses congressos, né? Olha, eu pensei aqui um aplicativo para fazer tal coisa, o que eu tenho que fazer, né? E ele dizia, olha, a primeira coisa que você tem que fazer é contratar o advogado e o lobista, né, para que ele diga que você não está contratando aquela pessoa que você está contratando, aquele lá é seu parceiro. Tá? Então, isso é deliberado, é calculado, é uma luta política enorme, né, que, claro, ela vai ter uma complexidade imensa, porque no momento que você vai para a base, né, e a gente está vendo isso na questão das manifestações de empregadores, é claro que a diversidade de situações e de origens, né, desses trabalhadores
vai fazer com que vários deles não queiram, né, essa regulação da forma como é estabelecida pela CLT. O que é, na verdade, enfim, também um problema que não é novo, um problema que não é comum. Mas, no fundo, eu acho que, e aí termino, né, que é um desafio de que a gente está enfrentando uma certa momento do capitalismo contemporâneo onde a apresentação desses modelos de negócio, eles vão criando, e isso aí acho que é o argumento com que eu tenho trabalhado nessa pesquisa paralela que eu disse, eles vão criando a sua forma de justificação perante o mundo, não mais por meio da ideia de geração de emprego, geração de riqueza, eles vão disputar isso em outros lugares, né? Questão da diversidade, questão de serem atentos a outros problemas sociais, né? Ou a ideia de gerar renda, gerar oportunidade, mas de uma forma bastante distante daquilo que era construído no passado. E eles estão tentando buscar formas de legitimação em outras esferas. Basta ver que quando houve movimentos, né, críticos aos aplicativos e até movimentos antifascistas, né, dos empregadores, é só vocês verem as peças publicitárias da iFood com um público de classe média alta, na Piauí, em vários nichos, né, para dizer, olha, nós somos o suprassumo da empresa consciente, responsável com a diversidade, com a oportunidade para as pessoas que estão nessas situações, enfim. Desculpa, acabei falando demais, mas é que eu acho que o problema colocado ali pelo texto, ele vai abrir muitas perguntas e questões a respeito um pouco, tá bom, e o que fazer em relação a isso, né? Obrigado. Legal, Sávio, muito obrigado. Espero que você consiga aí trabalhar nessa pesquisa paralela que você está falando e logo coloque os resultados primários aí para a gente. Parece muito interessante. O Vitor diz que precisa ficar em silêncio mais alguns minutos. Vitor, se mantiver isso, então, aí você entra quando você quiser nas rodadas aí de perguntas, tá bom? Porque a princípio era para, se você quisesse acompanhar essa introdução, mas vamos deixar assim, então. Então, temos alguma inscrição para começarmos o debate? Quem gostaria de começar fazendo algum comentário, alguma pergunta? Eu me inscrevo. Vamos lá, Magda, por favor. Boa noite, né? Com muita satisfação que a gente vem discutir um texto que traz aquilo e aquelas reflexões que parte da jurisprudência já vem fazendo, né? Ou seja, né, que uma coisa é uma coisa, outra coisa é a mesma coisa, né? Então, essa é uma frase que não é minha, mas eu acho que ela se aplica muito aqui, né? Eu acho muito importante essa discussão, até porque está em disputa no judiciário, hoje, né, o reconhecimento ou não da natureza dessas ditas novas formas de contratação. Está em disputa. Se a gente vai fazer uma pesquisa mais completa na jurisprudência, ou seja, a partir do Tribunal Superior do Trabalho e das decisões, porque tem um instrumental que o TST, o site do TST oferece para fazer essa pesquisa, e a partir dos acórdãos do TST, tu desce para o segundo grau e desce para a sentença. Tá? Dá para fazer isso, dá para fazer o caminho inverso. E aí tu vais ver uma divisão, sim, tá, na jurisprudência. Tá? Então, é interessante porque esse tema está sendo tratado como uma coisa muito nova, né? E é interessante, eu acho que esse artigo, já tinha dito para vocês em relação ao artigo anterior, eu acho que é um artigo que precisa ser encaminhado para os julgadores, né, para que eles possam mais amplamente olhar isso. Porque, ao fim e ao cabo, o que vocês estão dizendo é que o direito do trabalho é assim, né? Então, quem conhece direito do trabalho não tem como dizer, tá, que não é uma relação de emprego. Quem conhece o direito do trabalho à luz dos seus princípios e da sua gênese não tem como, tá,
dizer que se trata de uma relação de natureza civil, comercial ou de uma contratação autônoma. Não há como, porque os elementos estruturantes de uma relação de emprego, que se fizeram presentes pela primeira vez de forma sistêmica na grande indústria inglesa do século XIX, tá, estão presentes nesses tipos de relações. Então, eu acho muito importante isso, porque nós estamos discutindo algo que não é novo, né? Que não é novo. Então, eu só queria trazer um depoimento de uma pessoa que, há muito mais tempo, porque eu sou muito mais antiga do que todos vocês, trabalha com essas questões. Na década de 80, se formou algo muito parecido, muito parecido com o que está se formando agora. As grandes empresas passaram a financiar cursos, livros, seminários, para dizer que a terceirização, né, era algo novo que chegava, importante e necessário, né, e aí recuperavam, inclusive, os contratos de facção de natureza civil, para afirmar a não existência, né, de um vínculo direto com a tomadora ou com a contratante principal. E teve que se fazer um trabalho muito grande no outro campo, para mostrar que isso era uma falácia, que era uma falsa ideia, porque o que eles estavam querendo é voltar aos tempos em que se discutia se o contrato de empreitada era ou não de natureza civil ou de natureza trabalhista, quando a própria CLT já introduzira o contrato de empreitada, de pequena empreitada, como um contrato a ser examinado pela Justiça do Trabalho. O que eu quero dizer com isso, para finalizar, e cumprimentando o trabalho, é que o capitalismo é muito criativo, a gente já sabe disso, não sou eu que diz isso, né? É um conservador que diz isso, é o próprio Schumpeter que diz isso. Né? Ele está engendrando sempre novas formas de contratação para saciar o seu desejo insaciável. E agora não é o Schumpeter, é Marx, de acumulação de riqueza abstrata. O que nós estamos vendo hoje com as plataformas digitais e com o salário hora é um retorno ao capitalismo primitivo. Nem é século XIX, é putting out. Né? Então, eu acho que isso precisa ser dito, a gente precisa escrever isso. Né? E o fato de alguns, ou uma boa parte, dos trabalhadores em plataforma não quererem a regulamentação porque acham que vão perder a liberdade, é uma falsa ideia que precisa ser trabalhada no campo da política, precisa se discutir politicamente isso, porque são grilhões, né? É uma falsa ideia, porque nada mais autônomo, nada mais contrário do que a liberdade é o trabalhador ser livre, é o trabalhador em plataforma, que tem que trabalhar 12, 13, 14, 16 horas para poder sobreviver. Então, e ainda correndo o risco de ser excluído da plataforma, com metas, ou seja, um controle rigorosíssimo que tem sobre essa venda da força de trabalho. Então, eu acho uma discussão muito importante, mas a pergunta que eu quero deixar para vocês é a seguinte: a partir dessa questão, que é uma questão fundamental e estruturante, inclusive de vários projetos de lei, a pergunta que eu faço para vocês, que não quero calar, é o que vocês acham, a partir dessas reflexões? É melhor se lutar por uma regulação pública ampla, que a todos possa incorporar, de forma isonômica, visando a busca da igualdade, ou visando a busca de caminhos de menos desigualdade, né? Ou partir para legislações tópicas, regulando o trabalho em plataforma, regulando o home office, regulando o teletrabalho. O que vocês pensam? Eu tenho a minha compreensão, mas eu quero saber o que vocês pensam disso. O que é mais estratégico do ponto de vista da necessidade ou do desejo nosso, né, de relações mais iguais, mais justas e menos disruptivas. Essa é a pergunta que eu deixo para vocês. Tá bom, Magda, obrigado. Enquanto não tem mais inscrições, eu vou fazer também um comentário, deixar algumas questões. Achei muito interessante o texto, eu já tinha lido um tempo atrás, aquele anterior, né? E naquele anterior, o que mais me chamou a atenção, e que eu não tinha estudado isso, ainda não estudei, mas me chamou a atenção os dados em relação ao trabalho assalariado crescendo no mundo, né? Como você falou, sabe? Então, acho que
isso chama atenção porque às vezes é contraintuitivo para quem não está pesquisando, né, pensar essa forma de emprego como sendo a que cresce a despeito de toda a flexibilização, de todas as novas formas de contratação, etc, etc, etc. Então, o bom e velho trabalho assalariado constituinte do capitalismo, né, um dos pilares, ainda é, né? Isso é interessante. Talvez vocês pudessem comentar um pouco mais sobre isso. E aí, no novo texto, nesse último, eu vi que vocês tratam com bastante cuidado em dizer que, bom, não é que não tem transformações tecnológicas, não é que não tem novidades, tem, existem, que vocês trazem a olhar crítica se isso engendra necessariamente uma nova dinâmica que nunca existiu antes do ponto de vista da relação capital-trabalho, né? E aí, queria até que se vocês pudessem falar um pouquinho mais sobre isso, né? Por exemplo, quando a gente pensa, porque é um compilado de várias pesquisas de vocês, né, bastante completo, mas um dos pontos é sobre justamente as plataformas, né, digitais e essas formas de emprego. O que tem de essência novo ali? Né? Porque o que mais me chama a atenção, isso de certa forma está no texto de vocês, é a capacidade que essas tecnologias têm para colocar um contingente enorme de população, inclusive de baixa qualificação, né, para disputar, para ofertar o seu emprego e colocar para disputar entre si em espaços, às vezes, para além de onde estariam disputando. Pensar no problema da tradução de texto, né, que é disputa no ambiente nacional, sei lá, mas tem também, porque o serviço de entrega e de Uber, etc., está circunscrito na cidade, né, mas tem outros serviços que não, de aula particular. Então, tem uma novidade desse sentido, né, o volume de pessoas que isso consegue mobilizar e colocar para concorrer entre si, né? Que vocês comentassem um pouco sobre isso. Tem também algumas dessas tecnologias que vocês não falam no texto lá, e eu não sei se vocês têm uma ideia formada sobre elas. Por exemplo, aqui do Brasil tem aquela Get Ninjas, vocês conhecem, Vitor e Sávio? Né? Agora, eu não sei nem tudo que está lá dentro, tudo que é possível, mas basicamente os profissionais de serviço, então pensa um eletricista, um instalador de qualquer coisa, até tem tradutor de texto lá, então é super amplo. Eles, pelo que eu entendo da tecnologia, eles pagam uma taxa para poder usar essa tecnologia. Então, um sistema de remuneração diferente. Então, essa tecnologia não determina o preço que eles vão ofertar à mão de obra, não determina o tempo, não determina a frequência, nada do que é muito característico, por exemplo, no iFood da vida, no Uber. Mas simplesmente fala, olha, os usuários vão pôr um serviço aqui e vocês recebem isso para fazer ofertas em cima disso. Só que aí me parece que esse caso é simplesmente uma intermediação, ao contrário do que parece ser as outras. Tem outras, por exemplo, que aí é bem mais conhecidas. Vamos pensar no Alibaba, no Amazon, até agora a Magazine Luiza tem feito isso no Brasil, que é colocar o seu espaço, o cyberespaço, à disposição dos negócios ofertarem ali os seus produtos. Então, amplia um espaço de oferta. Não necessariamente vai dizer a quanto tem que ser vendido, de que forma tem que ser vendido, mas aí eu já acho que, de repente, pelo menos eles cobram alguma taxa, imagino, né? Bom, e o último ponto que eu queria colocar, que eu acho que é talvez, não um argumento principal, mas é um dos, né, que vocês concluem o texto, dizendo, olha, na nossa percepção aqui se trata de um problema de natureza política, né? Queria que vocês comentassem um pouco mais sobre isso, de o que vocês estão dizendo. Bom, é de natureza política. Quer dizer que diz respeito a um embate a ser travado e que nesse embate vão saindo as alternativas, né? Ou tem também questões que que nada vai incentivar para além da política. Eu estou pensando também assim, o quanto que a própria força do capital, na medida que ele avança, se acumula, avança da tecnologia e etc., consegue ir dominando, de certa forma, as expressões e as formas de serem enxergadas. Então, estou querendo chegar num ponto que não só da política mais geral, até para conectar um pouco com a ideia de trabalhada no centro, assim, né, de neoliberalismo, né, o tanto que vocês acham que
que dialoga com também uma percepção de mundo dos países centrais. Então, está mais ou menos no texto, de alguma forma, na figura do trabalhador autônomo, que se enxerga como tal. Acho que na periferia isso é bem complicado, mas no centro, o tanto que isso avança a conquistar um pouco a cosmovisão, não necessariamente as pessoas estão convencidas de que isso se trata, por exemplo, de empreendedorismo, mas isso está dado e já não se enxerga tantas alternativas que não encontrar dessa forma, mesmo que a pessoa não abrace tudo que está nesse mundo. Desculpa o comentário mais longo, e aí, acho que tem o Ciro, por favor. O Pietro, aí o Anderson, oi. Talvez possa ser o caso de passar para o Vitor, agora, se ele puder falar. Vitor, você pode falar agora? O que você acha, Vitor? Posso tentar. Então foi o seguinte, o Vitor com receio um pouco agora, depois dele sair, entendeu? Então aproveita agora e a gente volta. É ótimo. E aí depois o Ciro e o Anderson falam, pode ser? Então vamos lá, Vitor. Tá dando para me escutar? Sim. Posso fazer uma pergunta para o Vitor? E aproveitar a sua fala. Queria que você aproveitasse a sua fala e fizesse aprofundasse aqui a crítica que você faz à ideia do precariado do guy standard aí. E, Vitor, só um pouquinho, se possível, eu desconheço, não sei se tu conheces, essa forma que o Pietro falou, que é da Magazine Luiza, que eu achei a mais inteligente das inteligentes, ou seja, me parece, pelo que eu entendi, que eles alugam espaços no site, se tu tens conhecimento um pouco disso, para a gente poder ver o antídoto disso, para retirar a eficácia dessa forma, que eu achei uma das formas mais incríveis. Pronto. Posso começar? Vocês estão me ouvindo, não? Estamos, pode ir, Vitor. Nesse tom assim, tá bom, né? Vá como você, tá todo mundo parado? Como você quiser, para não acordar as crianças aí, né? Vai lá. Então, eu vou começar até por essa última questão da Magna, porque eu acho que, se não a questão, é uma das questões centrais que embolam o debate, confundem o debate, e quando não interditam as reflexões mais críticas, enfim, que se propõem a ser progressistas, que é a problemática da divisão social do trabalho, né? A divisão do trabalho que aqui isso representa nos modelos de organização empresarial. Então, eu não conheço, Magda, esse exemplo que o Pietro deu, e nem conheço essa empresa brasileira. Qual é a questão central, né, que eu estou chamando a atenção aqui, que perpassa o debate, muitas vezes sem as pessoas perceberem, da terceirização, que perpassa de forma ainda mais radical o debate dos aplicativos? É tomar de barato a ideia de que a divisão social do trabalho se põe da forma como as empresas retoricamente apresentam. Então, terceirização, o que é que se diz? Se diz que há uma externalização, né, seu conceito hegemônico, ou seja, que a empresa deixa de fazer uma coisa que outra faz. Então, toda a retórica empresarial é em cima disso. Né? É uma retórica poderosa porque é da natureza do capitalismo, empresas diferentes, produzirem mercadorias diferentes e se relacionar a partir disso, se especializando, etc. É assim que é a definição do capitalismo, isso sempre. Então, é muito difícil você ser contra a divisão social do trabalho e ser aprofundado. É um problema sério, se você assume que, de fato, a terceirização é isso. Os aplicativos vão pela mesma linha, radicalizando. É isso. Então, agora, não é nem que eu deixo outra pessoa fazer. O trabalhador quem me contrata é o contrário. A inversão, inclusive, da própria lógica de quem contrata quem. Mas subjaz também aí, dentro da retórica empresarial, a ideia que eu deixei de fazer, eu estou fazendo. Então, qualquer que seja a modalidade, né, qualquer que seja a retórica, eu acho que o essencial, e repetindo, não conheço os exemplos que o Pietro deu do Brasil, na Magazine Luiza e tal,
é saber o que é que está essencialmente, de fato, materialmente ali estabelecido. Né? São empresas diferentes se relacionando? Não sei. A gente não pode partir de um equizante, não se sabe. Quando a Braskem se relaciona com a fornecedora de energia elétrica, o que é que nós temos? Duas empresas interagindo. Quando a empresa Braskem contrata a empresa X para fazer inspeção de equipamentos, vamos dizer, dos vasos, o que é que ela está fazendo? Quase nunca, ou eu diria, nunca ela está contratando outra empresa. Ela está apresentando essa retórica para gerir sua força de trabalho, utilizando esse ente interposto, e aí vai tudo que a gente sabe. Então a questão central para mim é essa, assim, se a gente não parte do pressuposto que é preciso analisar que modelo efetivamente de organização empresarial do trabalho está colocado, a gente fica perdido e se enreda no discurso empresarial, não consegue sair dele. No caso dos aplicativos é grotesco isso. Se você assume que os caras, na verdade, alugam a tecnologia para o trabalhador, você vai para onde? Você não vai para lugar nenhum. Você está amarrado no discurso dos caras. Se você assume que, de fato, os trabalhadores são livres, etc., aquele bolodó é a mesma coisa. Se você assume que qual é o nome daquela empresa de roupa mundial, a Zara, você assume que a Zara faz gestão de marketing, como é que você vai discutir o processo de organização de trabalho dos bolivianos se a Zara faz gestão de marketing? Então, assim, qualquer que seja o debate, né, qualquer que seja o objeto específico, o caso concreto a ser debatido, eu acho que tem que, o pano de fundo, o ponto de partida é esse. Efetivamente, que modelo estamos tratando e como é que o trabalho é organizado nesse modelo. Eu não ouvi o que o Sábio falou, né, mas provavelmente concordam, se não for de futebol, ele deve ter razão. Então, agradeço aí ao convite de vocês. Estou aqui nessa situação meio heterodoxa e vou tentar ser o mais breve possível para conseguir responder aqui. Se passar um raio aqui, eu vou ter que sair de novo, certo? Então, eu anotei aqui as perguntas e vamos lá. A primeira pergunta é de Magda. Magda, assim, eu tenho certeza que a gente concorda, né? Que há fartas evidências históricas para indicar que a regulação, nesse caso, estamos tratando de patamares mínimos, né? Não estamos tratando de peculiaridades da categoria. A regulação é a regulação que vale para todos, porque a natureza da relação é a mesma, por definição. Então, isso é uma armadilha. Esse debate também é outro. Isso é uma armadilha, pô. Inclusive porque aí é uma falsa dicotomia. Como falsa dicotomia? Você pode ter negociação coletiva para o setor depois, não tem problema nenhum, através dos sindicatos. As normas regulamentadoras, por exemplo, saúde e segurança do trabalho, elas vão ter elementos próprios para aquele setor. Mas as regras gerais são as regras gerais. Por definição, se você propõe regras diferenciadas para trabalhadores cuja relação é de assalariamento como os demais, a tendência é rebaixar a condição deles e, posteriormente, dos outros. Né? Ninguém aqui acha que vai haver uma regulação específica para os trabalhadores, entre aspas, aplicativos, com condições melhores, né? Pelo amor de Deus, alguém acha isso? E vão fazer uma regulação à parte para ser a superior. Entendeu? Me dá uma garapa, pelo amor de Deus. Então, essa é uma estratégia retórica para, primeiro, fragmentar a regulação, rebaixando, e criar um precedente para puxar todo mundo para baixo. Né? Obviamente que aí entram questões mais complexas, porque os lugares onde houve essa tentativa não deu certo. Eu estou em um deles. A Espanha, a Magda certamente sabe, inventaram uma presepada chamada TRAD, que é conhecido como autônomo dependente. É uma contradição em termos. Em 2007, com esse bolodório de novas formas de trabalho, etc., inventaram uma figura jurídica que não é autônomo, nem empregado, na verdade é um trabalhador assalariado com menos direitos. Foi o que inventaram aqui. E essa porcaria não é aplicada. Na Inglaterra inventaram uma figura chamada worker. Mesma coisa, um trabalhador assalariado com menos direitos.
que não é aplicado. Por quê? Porque nem isso interessa às empresas atualmente. Porque a lógica atual é não ter porcaria de direito nenhum. Mas, se houver uma pressão social tal, se houver uma situação jurídica tal, que obriga as empresas a se submeter a alguma espécie de regulação, essa, digamos, segunda divisão do direito do trabalho fica de stand-by. Então, algumas empresas malandras aqui na Espanha, a Glovo, que é a maior delas, inclusive, obrigou seus trabalhadores todos a assinar um documento dizendo que agora eles são autônomos dependentes. Ela não aplica direito nenhum, ela continua tratando como trabalhador autônomo, sem porcaria de direito nenhum, da mesma forma que antes, mas formalmente ela apresenta esse contrato, que é o meio termo que estão tentando introduzir no Brasil. Então já temos evidências empíricas do que acontece. Mas reitero, não há dicotomia. Né? Você, pelo elemento geral, no nosso caso a CLT, que já gera essa relação social, que tem a mesma natureza, e nada impede, né? Pelo contrário, que a partir desses patamares mínimos que a CLT impõe, você consiga melhorias, né, de todos os aspectos, seja rendimento, né, patamares maiores salariais, eventual diminuição de jornada, etc. Agora, quando põe parte da regulação é diferenciar, por óbvio, é diferenciar para baixo. Né? Como se diz na Bahia, não tem nenhum menino aqui. Deixa eu ver outro. Então, Pedro, aí a coisa interessante aí da expansão do trabalho assalariado é porque é uma parte importante da disputa política no nível retórico dizer que está desaparecendo. Então a gente vê tanto que está desaparecendo na televisão que você intuitivamente acha que está desaparecendo. Vocês já ouviram uma porcaria de um dado de que tem 4 milhões de trabalhadores de aplicativo no Brasil? Não existe esse dado, porra. Desculpa a expressão aqui, estamos num momento coloquial, imagino. Não existe esse dado. Não existe. E ficam reproduzindo que tem 4 milhões de trabalhadores de aplicativos. Na falta de não existe esse dado. Todos os países do mundo, enfim, nessa moda dos aplicativos, está tudo mudando, etc. Existem indicadores em todas as direções. E com segurança, no sentido de que há uma expansão, não existe nenhum. Você não encontra, pô. Você não encontra. Aí você vai, por exemplo, Estados Unidos, eu estava estudando recentemente até com salvo, você vai pegar de 1 a 30%. Aí o que é 30%? É uma consultoria que ligou para algumas pessoas, e a pessoa diz que fez uma operação na internet, pronto. Faz parte dessa nova forma de trabalho. Então, uma resposta meio análoga à situação do modelo de organização empresarial, entendeu? Você não pode tomar de barato o argumento. É difícil, né? São muitos argumentos e muita coisa jogada no ventilador para a gente criticar tudo e, né, conferir a veracidade de tudo, mas infelizmente, pelo menos no nosso campo, a gente tem que fazer isso, entendeu? Vitor, só posso fazer uma pergunta? Essa forma jurídica que tu falaste que inventaram lá na Europa é a parasubordinação? É como chama na Itália, né? Aqui chama de... Na Itália, aqui é o trabalho autônomo independente. Eles não usam essa terminologia de parasubordinação, não. O que aqui tem de novo, né? A última pergunta desse bloco aí, que o Pedro falou. O que tem de novo, Pedro, acho que já adiantou, né? Se adiantou com um dos sintomas do que tem de novo, tá? Que mobiliza muita gente. Mobiliza muita gente porque tem de novo justamente uma ferramenta de gestão, uma ferramenta de organização e gerenciamento que permite um upgrade no controle brutal, né? Tanto do ponto de vista do controle individual, quanto do ponto de vista de uma variável importante para você, que é a variável mobilização. Você consegue mobilizar muita gente, você consegue controlar muita gente, você consegue processar muita informação, você consegue saber o que todo mundo está fazendo, você consegue montar estratégias das formas mais racionais possíveis, aí, do ponto de vista beberiano mesmo. Como é que a gente vai mexer aqui, para chegar aqui, etc, etc. Inclusive, você tem a oportunidade de fazer isso em tempo real e aprender com o erro, né? Não está dando certo, então vamos mudar. Sobe a taxa dessa taxa, pressiona desse jeito. Porque uma das questões centrais, inclusive, que eu
conversei com o Ricardo, depois que a gente fez lá o texto do Ricardo Antunes, a gente fez uma lista, né, dos elementos que evidenciam o controle, é que isso a gente está deixando explícito no livro que vai sair aqui, que o colega está organizando. Até já deixo vocês convidados para a live, eu botei no site da RENI, que o colega vai fazer amanhã, Alberto, junto com o líder dos Riders por Direitos aqui da Espanha, amanhã às 14 horas, no horário do Brasil. Então, esse livro que o colega está organizando, a gente deixou mais explícito, algo que não estava explícito nessa lista que a gente fez, que a lista é o sintoma, né? Então, você tem uma série de elementos que transparecem o controle, mas esses elementos, por definição, esses elementos não são a causa, eles são um sintoma. Por definição, eles são mutáveis. Uma das características centrais que evidenciam como o controle é mais profundo, exacerbado, é que elas estão mudando o tempo todo, pô. Então, por exemplo, essa palhaçada que a jurisprudência brasileira tem reproduzido muito, não controla o horário, né? Sendo que tem uma portaria do contrato intermitente que formalmente, né, entre aspas, mas é justamente para isso, que o trabalhador escolheu se vai pegar o serviço ou não. Várias empresas, todas controlam, por óbvio, com estratégias diferentes, mas mesmo do ponto de vista tradicional do controle de jornada e marcação de jornada, várias empresas controlam, depois deixam de controlar, depois controlam, depois deixam de controlar. Rendimento, fazem de um jeito. Está testando, não está legal, faz de outro. Dispensa, se negar um serviço, dispensa. Na telha dos caras, os caras estão processando ali o algoritmo, viram que não está funcionando muito, vai ser com 2 agora, duas negativas, dispensa, enfim. Não existe uma lista fixa de elementos de subordinação, porque um dos elementos, né, voltando e fechando com a sua pergunta, na resposta, um dos elementos de novidade é justamente a capacidade de você processar, instrumentalizar o gerenciamento de forma inédita. Então, as coisas estão mudando o tempo todo, à medida que está dando certo ou não está dando certo. Então, só para concluir mesmo agora, aqui na Espanha, a dinâmica do controle da jornada dos empregadores é diametralmente oposta do Brasil. Uma coisa irônica, mas é diametralmente oposta. Como é que funciona no Brasil? Você se loga, né, entra no aplicativo e reza para Deus, né? Aí os caras ficam 12, 13, 14 horas. Aqui não é assim, não. Aqui os caras jogam exatamente da forma inversa. Você tem que mendigar as horas, você não pode logar. Então, se você tiver 200 entregas, trabalhar 15 horas por dia, você tem prioridade para escolher as horas, eles apresentam as horas. Mas, supostamente, que eles que permitem que você tenha prioridade para escolher, eu quero trabalhar em tais franjas horárias, mas, cara, tudo bem, a gente deixa você trabalhar. Então, os caras ficam pingando e buscando franjas para ver se aparecem, ficam rodando, não logados muitas vezes, buscando oportunidade para logar. Então, no final das contas, aqui falta, normalmente, uma reclamação grande dos empregadores, não porque eles ficam muito tempo logados esperando, mas que eles ficam muito tempo sem conseguir se logar. E na pesquisa que está para sair agora, acertei, não vou adiantar para não perder ineditismo aqui, que eu acertei com o Sakamoto, acho que até domingo sai no UOL. Eu reproduzi a pesquisa que a gente fez, no Brasil, aqui na Espanha. E uma queixa generalizada dos empregadores aqui é que após a pandemia caiu o tempo de trabalho. Enquanto no Brasil os caras estão trabalhando mais por causa dessa lógica, aqui os caras estão trabalhando menos. Alguns com isso ficam rodando a cidade, ver se conseguem se logar, e outros não saem, entendeu? Ficam em casa, esperando para se eventualmente eles conseguirem logar, eles vão para a rua. Respondi todos? Ficou a questão que o Dari colocou por último, a respeito do guy standing. Desculpe, Dari. Você quer que eu faça também, Dari? Eu critico guy standing, ele é meio complicado mesmo, né? O pessoal que não gosta dele. Não, deixa, não tem... Porque ele parte do pressuposto e as alterações nas relações. Que eu acho interessante, chama atenção. Diga, Dari, desculpe.
Não. Desculpa, não, mas fica à vontade para responder, porque infelizmente eu também vou ter que sair 7 horas, porque tem aula, né? Não, então diga que eu respondo rapidinho, que é exatamente daí. Você quer que eu pegue? A sua crítica ao conceito de precariado do Gestalt. Mas é para reproduzir ou para pegar uma coisa específica? Você gostou de um ponto? Não, exatamente porque acho que está no centro um pouco dessa lógica que você diz, isso que ele enxerga de precariado, na verdade, é um assalariamento, não tem dados empíricos nenhum para poder confirmar essa tese dele, de que existe essa situação que ele está descrevendo para a casa da Inglaterra, né? Aí também. Eu acho, sinceramente, que nem ele acredita muito nisso. Né? Acho que mais aí está no campo das disputas simbólicas, do meio acadêmico e tal. Eu acredito, ele acha que o sindicalismo está anacrônico, etc., mas que o precariado é outra classe social, eu não acho que ele acredite. Agora, é interessante, ele volta para a questão da Magda, e ele reproduz todos esses elementos, Magda, para justificar a existência do precariado como classe distinta. Ele vai falar que não dá para dizer que os motoristas de Uber e os entregadores são assalariados, porque eles têm infindáveis empregadores, como se o consumidor do Uber, enfim, esse argumento, né, mais bobinho. Os trabalhadores estão acostumados com a vida de incerteza, ainda imputa a subjetividade, que já vai para um outro problema que a gente nem trata no texto. Os trabalhadores não querem mais estar presos a essas relações, etc. Enfim. Poderíamos fazer um debate em cima disso. Ô, Posso Vitor, fazer uma pergunta? peraí, Magda. Peraí, tem inscrições, senão... Encerre, por gentileza. Isso, te inscrevo na sequência. Eu vi que o Adalberto tirou o microfone, você também quer entrar na lista de... Adalberto? Não, eu ia fazer um comentário, mas tem uma lista... segue a lista. Vamos seguir, porque faz um tempinho que o pessoal se inscreveu ali. Ciro, por favor, palavra contigo. Boa. Boa noite todo mundo aí. Sou estudante aqui de Economia da UFBA. Queria fazer uma pergunta aí para os dois, que é um comentário para a pergunta, que é principalmente nesse ponto do debate, da regulação, etc. E que, na minha visão, como o próprio título do texto fala, isso é a Deus ou a classe trabalhadora. Eu vejo também muito essa luta política, essa luta das ideias, como uma coisa primordial desse debate, até porque, como vocês falam no texto, nessa coisa da renda básica, que é o que basicamente a renda básica vem muito da ideia lá do neoliberalismo, né, etc., de comprovar também a teoria de Friedman lá da taxa natural de desemprego, né, que se tem uma taxa natural de desemprego, o Estado deve não prover emprego, mas sim garantir um mínimo social. E eu vejo que essa luta política é tão importante quanto a luta material da regulação do trabalho, justamente por causa dessa oposição de estados que a gente tem agora, né, que é a introdução de um Estado assistencialista, um Estado de última instância. Ele só age como uma forma de mínimo social, enquanto a gente tinha o Estado mais keynesiano, um Estado de bem-estar social, que ele agia como provedor do bem-estar social, um Estado que gera empregos, que gera saúde e educação. E aí a minha pergunta é bem simples assim, mas como é que a gente pode ter essa luta política ainda mais intensificada numa forma de reafirmar a classe trabalhadora enquanto classe trabalhadora? Porque eu acho que essa ideia de uma nova classe, como precariado STEM e etc., não é uma coisa só de coincidência. A própria adesão ao trabalho acaba, de certa forma, tolerando muito também a ideia da taxa natural de desemprego dos neoclasses. Ou seja, por mais que teoricamente não estejam correlacionadas, elas acabam tendo um mesmo resultado, que é o que? Vamos todos adotar a renda básica. Então, como é que nessa causa material que a gente trava, nessa luta da causa material, que é por uma regulação mais efetiva, trazer de volta a SLT para esses trabalhadores, reconhecer eles enquanto assalariados, a gente também pode reafirmar a posição deles enquanto trabalhadores e demonstrar que eles são da classe trabalhadora. Porque eu acho que o embate virou muito transformar eles em empreendedores e transformar assim eles como agentes do capitalismo que estão de iguais com os outros empreendedores aí do mundo, né, os empresários. É isso, obrigado.
Obrigado, Ciro. Anderson, por favor. Tá, quero fazer mais uma... Está ouvindo bem que eu botei o fone de ouvido? Não sei se está... Tá bom, sim. Quero fazer mais um comentário do que uma questão, e talvez se os autores do texto irão dialogar com comentários, seria interessante também, mas não exatamente uma pergunta. Eu acho que tem uma contribuição muito significativa dessa discussão que vocês trazem, nessa perspectiva de localizar a materialidade da ofensiva ideológica. Tem uma base material, como é que se materializa essa ofensiva ideológica, como é que se sustenta na materialidade, e perceber que na estratégia do capital há uma forma de tratar, de garantir que os trabalhadores estejam menos propensos a questionar a sua condição de exploração, a sua forma de exploração, estão submetidos, e, enfim, uma abordagem que nos remete fundamentalmente no nosso campo de estudo, que é o da ação coletiva dos trabalhadores, e talvez um elemento que se incorpora aqui nessa abordagem, dessa contribuição dos trabalhadores estarem menos propensos a questionar sua exploração, é uma sofisticação ainda maior, que é dos trabalhadores serem induzidos a não reconhecer a condição de exploração. Então, um passo anterior ao questionar. Não conhecer, se reconhece, não reconhece como trabalhador, não se reconhecer como explorado. Então, não vou questionar uma coisa que não existe. Então, é menos uma ideia de não ter um incômodo com a exploração. Se submeter a ela como um ato de heroísmo até. Todo mundo aqui assistiu Estou Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar. Filme maravilhoso, demonstra exatamente essa ideia, assim, não precisa ir para os trabalhadores de aplicativos, não precisa ir para as novas tecnologias, vai numa cidade do sertão, do nosso sertão aqui, brasileiro, para verificar uma comunidade inteira envolvida com uma racionalidade, e trabalhadores super explorados, que se incorporam como heróis ali lutando, competindo, empreendendo. Então, trazer essa discussão sobre localizar esse reconhecimento, localizar essa falta de reconhecimento para pensar as razões de não questionamento, se torna ainda mais importante para pensar as limitações da ação coletiva. Hoje, quando a gente discute o trabalho na pandemia, olha, agora a centralidade do trabalho está mais publicizada, né? A centralidade do trabalho, diferente da ideia de o trabalho essencial não para manter a produção de riqueza, mas um trabalho essencial para a sobrevivência coletiva da sociedade, né? Para o funcionamento da sociedade. Mesmo assim, a gente também verifica que essa ideia dessa centralidade, ela se contrasta fortemente com o que são as medidas públicas, com o que é a ideia, como a sociedade enxerga esses trabalhadores tidos como essenciais, e como os próprios trabalhadores tidos como essenciais se enxergam dentro se contrastando, em contradição com essa ideia de essencialidade. O essencial é o mais precário, o essencial é mais invisível. Então, que essencialidade é essa em termos de reconhecimento público? Então, essa visão que vocês trazem dessa ofensiva ideológica, ela tem um papel muito importante para a gente, para pensar essa ideia de que, por mais que vocês trazem um referencial da nova razão do mundo, essa nova racionalidade, há uma crítica importante da Wendy Brown sobre o Homo econômicos do Foucault, que é o seguinte: cadê a política aí? Cadê a política? Quando vocês trazem a ideia de que a disputa política, a disputa da regulação, né,
a disputa essencialmente política, né, se coloca exatamente o que era essa crítica, assim, o Homo economicus, há uma supremacia, mas elimina o conflito, elimina a possibilidade de superação, de enfrentamento, elimina a possibilidade de disputa real, que atores possuem, aí é que vem, né, por fim, uma questão, né, se tem uma disputa política fundamental, ou seja, uma supremacia desse Homo economicus, mais há espaço para disputa política, o contexto importa, os atores, as suas opções estratégicas importam para essa disputa. Qual é o conteúdo da ação coletiva qual é a agenda dessa ação coletiva? Aí é que nós preocupamos qual é a agenda sindical, qual é a disputa do conteúdo do direito, qual é a formulação feita concretamente na ação coletiva. Quando nós verificamos eu termino com esse exemplo, do que está quente para a gente, que é dos entregadores, qual que era a agenda no conflito interno da mobilização dos entregadores, pensando em contação coletiva, né? Uma parcela, não dá para mensurar qual o tamanho dela, uma parcela reivindica reconhecer como trabalhador, CLT, carteira assinada, enfim, conjunto de direitos, né? Em outra parcela, que também tem como aferir aí o tamanho dela proporcionalmente interno ao movimento, que rejeita essa agenda, né? Não é CLT, não é na carteira, né? Então ter outros benefícios, ter outras formas de proteção, enfim, que não é ser um trabalhador formal da empresa, empregado por aquela empresa. Então, isso são elementos que nos ajudam, assim, acho que o texto de vocês, a contribuição de vocês, nos dão elementos para fazer esses debates, né, para aprofundar essas discussões, o conteúdo da agenda da ação coletiva, do papel dos sindicatos, para a gente pensar como que o movimento sindical, nas suas campanhas e negociações coletivas, acabam incorporando esse discurso patrocinado empresarialmente, e para fazer suas negociações, e acabam inserindo isso nos próprios instrumentos coletivos, né? Então, são elementos muito importantes e queria registrar aqui mais para agradecer pela contribuição de vocês para esse debate aqui, por ter vindo para a nossa discussão com o nosso GT hoje aqui, que enriquece muito nossas formulações. Obrigado. Muito bom, Anderson. Obrigado. Só antes de já devolver para o Sávio, temos a Magda Adalberto. Magda, você se importa do Adalberto falar antes de você e você faz a última fala antes de passar para o Sávio, já que você já fez a abertura? Claro que não, eu já falei. Professora Adalberto, por favor, depois eu falo. Eu estou fazendo uma pergunta só. Tá bom, então. Então, Adalberto, daí a Magda faz a pergunta e a gente devolve para o Sávio e se o Victor quiser também. Era uma bobagem, era um comentário bobo sobre o Guy Standing. Eu vi uma palestra dele naquele grupo que o Giovanni Alves fazia, o encontro anual, né? O Giovanni trouxe o Guy Standing e ele disse: pela primeira vez na vida estou ganhando muito dinheiro com direitos autorais. Então, a ideia do precariado deixou ele rico, apesar de ser uma ideia muito frágil, com que eu concordo com o Victor, né? A ideia de uma possível nova classe perigosa, né, é muito, 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 muito fraco, tá certo? E além do mais, ele está tratando e veja, o Rui Braga entrou nessa onda aqui no Brasil com um conceito diferente, o próprio Giovanni Alves entrou nessa onda também com uma abordagem diferente. Então você tem três conceitos diferentes de precariado, pelo menos, circulando pelo Brasil, e, na verdade, tudo sendo tratado mais ou menos da mesma maneira. Nós estamos falando, obviamente, de um processo de degradação da condição assalariada, né? Essa é a grande questão. E ela assume diversas formas, tá certo? E é óbvio que isso, em alguns casos, né, é uma política ativa dos capitalistas, do capital, dos agentes do capital, das personificações do capital, o nome que se dê, né? Mas em outros casos se trata de alguma coisa que não pode ser... veja, quando a Volkswagen terceiriza a manutenção nas suas fábricas, tem um caráter muito distinto do ponto de vista da desestruturação do assalariamento, do modo de operação de uma plataforma.
né? A plataforma ela não está terceirizando a atividade ou subcontratando a atividade da mesma maneira que a Volkswagen está terceirizando ou subcontratando. Então, essas distinções elas são necessárias para a gente compreender bem, né, o universo que a gente está observando, né, e identificar quais são as especificidades do trabalho em plataforma, né? Assim como o trabalho terceirizado, subcontratado, terceirizado, quarteirizado, quinteirizado, que lá no final da ponta às vezes nem aparece como trabalho assalariado, porque é um PJ que está prestando serviço, ou é uma cooperativa lá no Nordeste que está assumindo o trabalho de facção e etc. e tal. Isso é uma coisa, e o assalariamento encoberto pela relação do trabalhador de plataforma com o seu empregador, que é o dono da plataforma. É disso que se trata. Nós estamos... É uma situação de degradação do assalariamento que aparece como outra forma, né? Eu gosto de usar a imagem do desdobramento do capitalista. Usando o exemplo, e com esse comentário eu passo, tá? Usando o exemplo do dono da padaria. O dono da padaria tinha o seu entregador de pães que saía por aí de bicicleta, levando os pães pelas empresas ou pelos restaurantes, etc. e tal, tá certo? O dono da padaria, ele se desdobrou na plataforma. Ele é como se ele tivesse se descorporificado, se materializado, se corporificado de novo lá na plataforma, que faz o trabalho, quer dizer, a plataforma assume o custo que antes era do dono da padaria, né? Mas esse desdobrar-se não muda em nada a relação que está em questão aqui, né? É o mesmo empregador que agora está com uma sacola de rapé atrás das costas e não na bicicleta da padaria com o cesto na frente, que é como eles entregavam, né? Então, eu acho que o texto de vocês ajuda bastante a compreender essa nova realidade e coloca questões muito importantes. Eu só queria fazer esse comentário, geral. Obrigado, Adalberto. Magda, sua pergunta. Eu quero transferir a pergunta que eu fiz e que o Vitor respondeu para o Sávio, né? E depois uma pergunta para o Vitor. O que o Sávio entende do ponto de vista, se concorda com o Vitor, né? No sentido da necessidade de uma regulação ampla, geral, universal, que a todos incorpore, ou se achas interessante essa regulação pontual das plataformas, dos home office, etc., e se, adotando-se essas formas de regular, se não se estaria contribuindo para o fim do direito do trabalho, né? Do direito do trabalho tal como nós o conhecemos. Agora, voltando para o Vitor, né, e também para o Sávio, a questão do conceito, eu acho muito importante, e o Adalberto coloca isso, acho muito importante que se aprofunde essa discussão sobre os conceitos, né? E no Claxo a gente está desenvolvendo um trabalho tentando ampliar o conceito de terceirização, com base nos estudos do Ciels e da Victoria Basualdo, enfim, ampliar, inclusive, para as plataformas digitais. Ou seja, tá? Não há terceirização só quando há empresa contratante e subcontratada. A terceirização é muito mais ampla, né? Porque a terceirização seria todo esse gênero, né, que incorpora, inclusive, o atravessar de um PJ, o atravessar de um MEI, né? São formas de uso da força de trabalho em que um terceiro se atravessa no binômio empregado-empregador, né? E, às vezes, deixa de fora quem realmente lucra, né, com a venda da força de trabalho. Essa é uma questão do ponto de vista do conceito. E a pergunta para o Vitor é a seguinte: Vitor, eu estou curiosa, tu está na Espanha, né? Eu estou curiosa para saber como eu sei como é que é a Inglaterra, mas eu ainda não olhei para as decisões na Espanha. Como é que o judiciário trabalhista, né, porque eu estou fazendo uma compilação dessas decisões, como é que ele está entendendo, né, a existência de relação de emprego quanto ao uso das plataformas digitais? Tá ótimo. Então, Sávio, foram muitas falas desde que você fez sua apresentação. Fique à vontade de pensar aí o que você acha mais relevante, quiser comentar tudo, metade.
Fica à vontade, tá? Depois o Vitor aí pega a bola. Tá certo. Obrigado, viu, gente? Obrigado a todos, todas, Magda, Dalberto, Ciro, Anderson. Magda, eu acho que foi o Anderson que brincou aqui, né? Alguma acariação entre o Vitor e eu para saber posições sobre o futuro. Eu vou, antes assim, de responder diretamente essa pergunta, porque eu acho que para respondê-la, me falta um pouco, sinceramente, coisa que eu acho que o Vitor tem bem mais que eu, um certo... uma maior proximidade com possibilidades de ação, tanto no legislativo quanto no meio jurídico, que eu estou um pouco mais distante por várias razões de trajetória, e talvez eu possa ser um pouco mais ingênuo do que o Vitor. Mas antes de chegar para respondê-la diretamente, eu acho, e aí é uma maneira até que eu estou tentando fazer para articular com uma questão que envolve o trabalho do Gaistandi. Quando ele formula a noção de precariado, que na verdade, não tem tanta originalidade, até porque a classe trabalhadora sempre foi fragmentada de alguma maneira, sempre criou divisões internas, né, sempre teve uma relação muito tensa, se você pensa a questão da desigualdade racial, de gênero, étnica, né, e por aí vai. Então, o que acontece? Ele um pouco que reifica, vamos dizer assim, o produto histórico do que foi uma cidadania fordista, né, regulada, e vai dizer de uma maneira muito... com um certo utilitarismo, uma certa lógica, que não seria tão distante assim dos liberais, que bom, a sua tendência é proteger essa sua condição para os novos entrantes, né, vamos dizer assim, você cria desqualificações competitivas, racistas, xenófobas, misóginas, seja quais forem, porque você está protegendo aquela condição que você conquistou. Que isso aconteceu, existem muitos processos e mostras, né, indícios disso. Agora, reificar a ponto de dizer que qualquer construção de identidade de classe com regulação e com direitos garantidos, né, na sua entrada ao vender a força de trabalho, aí é um ponto realmente muito fraco, que na verdade ele tem um aspecto, vamos dizer assim, progressista, que é a defesa dele da renda básica universal. Na verdade, a atuação dele nesse campo, né, faz parte daquela Organização Internacional da Renda Básica, e que, aí acho que pega um pouco da questão que foi o Ciro, né, salvo engano, que comentou, ou Anderson, desculpa, que foi, o projeto de renda básica, ele é formulado tanto por progressistas, socialistas, quanto por neoliberais radicais. Tudo depende do modelo dela e tudo depende do contexto que você está debatendo. Hoje, a gente está vendo o que está acontecendo no Brasil, né? Quem tem mais condições de aplicar um modelo de renda básica, talvez o máximo, seria um modelo à la Tabata Amaral, que uma renda básica e trabalho completamente desregulamentado da outra ponta, cada um buscando, do professor universitário até o Uber, buscando um renda para o aplicativo. Então, o contexto hoje mais propício é esse. Agora, eu não excluo a possibilidade de um avanço da discussão em outra direção. Não tenho a capacidade de fazer uma análise política que eu vá desconsiderar, porque apoio o modelo progressista, socialista até, de renda básica, que é desatrelar a existência a uma noção de produtividade econômica. O meu ponto é que o Standing coloca isso, acho que o Vitor e eu conversamos bastante, ele concorda, ele coloca isso como se fosse excludentes, né? Ou seja, como se você não pudesse pensar a regulação do trabalho porque você está colocando na outra ponta a renda básica. E acho que justamente é um esforço, o desafio, como que pensar do ponto de vista mais amplo, que vai envolver movimento social, sindicato, partido, todos os agentes, né? Em como articular essas duas dimensões. Porque acho que isso seria uma estratégia de médio e longo prazo muito importante. Até porque a gente precisa também olhar para a história do capitalismo
assim como nós a olhamos para identificar os momentos em que era possível não criar um vínculo direto, né? Você poderia se valer de trabalhadores isolados nas suas casas por conta de arranjos, né, da produção naqueles contextos. A gente também tem que entender o que possibilitou a conquista de uma noção de direito social mais amplo para o trabalho, de uma cidadania, né, que não precisa ser garantida pelo trabalho, ela pode ser garantida pela existência da pessoa, por isso a renda básica, mas que quando você trabalha, você vai oferecer a sua força de trabalho em padrão civilizatório mínimo. Como que isso foi garantido historicamente, né? Tem tanto lado de grandes conflitos, né, internacionais que colocaram modelos, né, de organização social em disputa e que fortaleceram a barganha, vamos dizer assim, dos trabalhadores, mas tem também a própria construção das empresas de que oferecer um trabalho com garantias era algo, vamos dizer assim, que naquele contexto era interessante economicamente para elas, né? O que eu estou querendo dizer com tudo isso? Se esses modelos funcionam, como os aplicativos, e conseguem fazer com que alguém aperte um botão e saiba que daqui tantos minutos vai chegar alguém ali para entregar o que você quer, isso só existe por uma total e completa coerção econômica, social, que não pode ser explicada apenas por um incentivo ao empreendedorismo, à meritocracia, né? Ou seja, você tem uma dinâmica de intensa necessidade de sobrevivência que vai colocar as pessoas naquela posição de terem que aceitarem, né, estar ali durante tanto tempo para obter aquele trabalho. Por isso que alguma estratégia mais ampla que combine as coisas, regulação protetiva do trabalho e renda básica, ela pode funcionar justamente para isso, para eliminar essa capacidade coercitiva de você fazer com que a pessoa se submeta a situações de trabalho abaixo de um padrão civilizatório, enfim, que nós consideremos mínimo. Essa é um pouco a questão política, Pietro, que eu acho que a gente está colocando ao fim, porque, veja, eu um pouco dessa minha distância que eu tenho com os meandros da disputa jurídica, eu peguei esses dias acho que foi uma proposta de ação civil pública, acho que do MPT de São Paulo. A leitura que eu fiz do trabalho, aquilo ali é irretocável, que eu li, assim, do ponto de vista da argumentação. Do ponto de vista lógico, eu pensei, que ser humano, juiz, pega aquilo, né, e fala, isso daqui está errado. Não era ação civil pública, desculpa, estava ali em algum processo que me passaram os recursos que fizeram por conta de uma ação que estava ocorrendo com aplicativos, e a forma de caracterização da relação foi absurdamente bem feita. Não tinha, do ponto de vista lógico, não tinha para onde escapar. E escapa, porque não tem comprometimento, aí que é o ponto que eu acho que assim, não tem comprometimento lógico com a questão, é uma pressão que tem que vir de outras fontes, de outras partes, que torne que inviabilize um pouco, né, o uso, porque no fim das contas é isso, é o uso de tudo mudou, a modernização é isso mesmo, o trabalho não é mais esse, etc. E aí você vê, estou vendo aqui que a Renata está aqui também, o Vitor e a Renata escreveram um texto muito importante, né, sobre a decisão lá do STF sobre terceirização. O Gilmar Mendes recupera lá o texto, aquela sentença, né, da Suprema Corte dos Estados Unidos de 1905, né, que é um momento justamente de construção de uma ideia liberal sobre a relação, né, de trabalho, que é sintoma, né, de como nós estamos regredindo do ponto de vista civilizatório. Agora, por fim, vou encaminhando, né, como que se faz essa disputa política? Tem uma parte que não depende muito da gente, né, vai depender dos trabalhadores submetidos a essa situação. O Vitor, eu concordo muito quando o Vitor diz, a gente já ajuda bastante não reproduzindo o discurso das empresas.
não deixando em nenhum momento que sejam elas que digam qual é o objeto contratado, qual é a divisão. A gente não pode permitir que isso aconteça. Bom, então se a gente não atrapalhar, já ajuda. Agora, tem uma parte que é essa dinâmica interna dos trabalhadores e que é um processo natural de consciência de classe, por quê? De formação de uma consciência, de uma identidade de classe, talvez mais até do que consciência, que é o seguinte, durante certo tempo, principalmente para gerações mais jovens, a gente não pode recusar o cálculo de que não querer a CLT ou não querer uma regulação maior para a pessoa que naquele momento, principalmente homens que estão ali em determinada idade e acham que pode, acho que o Anderson pegou um pouco esse ponto, né, que podem, enfim, trabalhar o quanto que eu quero, porque eu vou me desgastar aqui 5 anos, mas eu vou conseguir alguma coisa lá na frente, etc. Esse tipo de cálculo sempre vai ser feito, porque a classe trabalhadora ela é muito distinta de si, tem muita diferença entre si. O ponto é quando chegar o momento em que esse cálculo vai ser colocado em detrimento dos interesses de uma maioria que começa a entender e agir sabendo que, putz, se eu tiver um problema de saúde, se eu tiver um problema na família, se eu tiver um problema com o carro, seja lá o que for, com a moto, não tem nada que me proteja. Essa insegurança completa, a meu ver, pode fazer com que a disputa interna entre esses trabalhadores comece a movimentar e a criar uma pressão maior. Estou dizendo isso porque se você fizer uma pesquisa de opinião, talvez não, muito provavelmente não seja a maioria que irá querer um tipo de vínculo protetivo com regulação que a gente está aqui colocando. Mas essa disputa vai sendo feita. E, por fim, atingir a classe média, enfim, média, alta, que é aquela que acho que a maior parte daqui circula, que algum tipo de debate mais forte a respeito dessa situação precisa ser feita. E veja, eu não estou querendo dizer que é para disputar a consciência do consumo, sabe, a coisa do consumidor. O consumidor tem que estar consciente do que está comprando, porque eu não acho que é por aí. Mas é disputar, do ponto de vista da luta das ideias, a perversidade, denunciar, jogar na cara a perversidade do discurso de valorização da diversidade racial, de gênero, que essas empresas estão fazendo. Jogar na cara delas que elas estão, de um lado, colocando trabalhadores em risco, não se importando com as mortes que são feitas e querendo ilustrar isso de alguma maneira com esse discurso, que não tem nada a ver com os movimentos que fazem essa pauta por um outro lado. Não estou, de maneira alguma, criticando esse movimento. Estou dizendo que essas empresas vão usar isso cada vez mais como um verniz de legitimidade para sua aceitação. E como que a gente faz isso? Tem que, a todo momento, trabalhar nos lugares em que nós estamos, né, com os contatos que nós temos, buscar denunciar a perversidade dessa tentativa de moralização por outras pautas que não a trabalhista, né? Porque quanto mais eles fugirem da pauta trabalhista, com certeza mais eles irão para essa outra que dá um verniz, né, de modernidade em razão à atenção que tem. Porque, no fim, é isso. Eu acompanhei muitos... a apresentação, por exemplo, da CEO da Uber, é uma coisa maluca, assim, a forma como tem um aspecto das pessoas que a seguem, quase que um culto mesmo, né, uma coisa de você criar aquele espírito de que ela começa assim, gente, eu sou da geração que viu Jetsons, então a Uber está oferecendo agora um serviço aéreo, que daqui a pouco, para mim é um sonho realizado. Você viu que tinha pessoas lá quase chorando, né? Então, e ela, naquele mesmo discurso, ela está falando, e vocês sabem, a gente sempre está atrás de inovação, nós criamos agora o Silent Mode, que desliga, né, a pessoa que está ali dirigindo para você, aperta um botão que ela cala a boca, ela não vai falar mais com você. Que é maior subordinação do trabalhador à empresa do que essa, você apertar um botão e fazer com que ele fique quieto, né? Então, é uma desumanização que ela... eu estou um pouco pessimista, na verdade, porque assim, a desumanização e a descartabilidade já foram tão grandes, já tem um verniz de civilidade ou de racionalidade sobre ela em outra dimensão tão grande, que é uma disputa que eu acho que ela vai ser resolvida não por meios de conscientização, não por meios de, enfim, tradicionais ou institucionais, vai ser, por fato, por reações um pouco mais intensas, com focos de resistência que essas próprias pessoas submetidas a essa situação
elas vão começar a provocar. Mas, enfim, desculpa, eu acho que é um tema que eu acho que está muito interligado à maneira pela qual o capitalismo se apresenta hoje, né? A gente está olhando para uma dimensão específica da questão trabalhista, mas isso está no campo da cultura mais ampla, está no campo, enfim, tem muitas conexões aqui que precisam ser feitas, né? Não sei se vocês fazem isso, mas vão um dia num congresso de startups, de empreendedores, de pessoas, você sai dali falando, estamos fodidos mesmo, assim. Então, com esse otimismo, a gente termina a fala do Sábio. Alguém ia, por favor, tem mais ainda uma rodada que dá para ser feita, mas vou passar agora para o Vitor, e aí a gente coleta a última meia hora. Vitor, fique à vontade. Vitor, eu só vou ouvir tua resposta e vou ter que me retirar. Então, eu só quero dizer para vocês que eu estou saindo, não é porque eu fiquei braba, eu estou saindo porque eu tenho um compromisso, e eu estou olhando ali o relógio. Eu vou só esperar a resposta do Vitor e vou sair agradecendo, tá? Obrigada. Obrigado. Então, eu vou começar com a da Magda, então. Eu ia emendar o comentário do Sábio, mas como a Magda vai sair, eu começo com a Magda. Então, Magda, a primeira notícia, em relação à sua última pergunta, por incrível que pareça, é a única notícia boa que eu tenho para dar hoje à noite, né? É que a tendência aqui, muito forte, já está chama, não é Supremo Tribunal aqui, não é Suprema Corte, enfim, o equivalente ao Supremo Tribunal aqui, que tem outra terminologia, para decidir. É Corte Constitucional, tudo. Todo dia eu ouço na televisão, mas não sei se é Corte Constitucional, mas enfim, Corte Suprema, qualquer coisa assim. Já há 4 decisões em instância superior, em 4 comunidades autônomas diferentes, certo? Na primeira instância, em vários lugares, houve divergência, mas quando subiu nas 4 comunidades autônomas, Madrid, Valência, Catalunha e não sei se Andalucia, ou enfim, as 4 reconheceram o vínculo. E a tendência muito forte de reconhecimento do vínculo. Então, essa é a única boa notícia que eu tenho para dar aqui. E os empregadores e as pessoas com as quais eu tenho conversado, pessoal inclusive vinculada ao GT daqui e tal, eles estão apostando firme que a tendência é manter a decisão. Que o clima, a atmosfera toda de pressão é de reconhecer a decisão. Inclusive, também uma notícia bem inédita, que eu fiquei super surpreso, só descobri isso durante o questionário, a aplicação do questionário aqui. Conheci o primeiro aplicativo que reconhece o vínculo, chama Just Eat. O que é uma boa notícia, inicialmente, né? Porque eu não conhecia nenhum, é o primeiro que reconhece o vínculo, então os trabalhadores são contratados como empregados. Contudo, a boa notícia só começa aí, né? Porque é daquele jeito que vocês podem imaginar. Cada frota tem um CNPJ e aí o terror corre solto, né? Contudo, o fato do vínculo ser reconhecido, como nós bem sabemos, já impõe os patamares a partir do qual a briga começa de outro jeito. A briga não começa, não tenho nada, a briga começa outra. Existe salário mínimo, existe limite de jornada, existe acordo coletivo e o pau quebra a partir daí, né? Chama de Just É uma das grandes aqui. Eu realmente não sabia, descobri durante a aplicação do questionário, fui pesquisar e tal, e eles usam, sabe, isso inclusive como propaganda e marketing. Os donos, os CEOs e tal, os gerentes, quando dando entrevista e tal, dizendo que eles são os únicos que cumprem a lei, etc. Nesses termos aí. Então, essa é a resposta mais objetiva aqui para a Magna. A segunda, com relação ao conceito. Veja só, Magna, o que eu acho. Acho que da forma que você apresentou, como você está trabalhando de terceirização, aí eu tenho acordo. Né? É uma forma de gestão que utiliza um ente interposto. Né? Esse ente interposto pode ter 1 milhão de nomes diferentes, terminologias diferentes, formas jurídicas diferentes. Né? Pode ser um pedaço de papel, PJ, gato, cooperativa, etc, etc. O que acontece? Acontece que os aplicativos em geral não têm isso. Estão começando a ter, e eu acabei de dar um exemplo dele. O Just Eat está terceirizando. Ele utiliza empresas, né, no modelo tradicional que a gente conhece, né? Mais ou menos de fachada,
né, sem nenhum poder econômico, e bota essas pessoas jurídicas para competir entre si e fornecerem a frota. É o caso clássico aí de terceirização. Mas, a priori, os aplicativos, né, entre aspas, que se chama de aplicativo, da forma como eu vejo o que é terceirização, não se enquadra em terceirização, porque não há um intermediário. Então, o Uber utiliza algum intermediário na sua relação com o trabalhador? Não, é ele o trabalhador. A estratégia que ele utiliza, é por isso que eu remeti aqui na primeira fala aqui, logo no começo da nossa conversa, para a ideia de divisão social do trabalho. A ideia se baseia na divisão social do trabalho, assim como a terceirização, ou seja, eu não faço, eu, empresa, não faço. Na terceirização, quem faz é outra empresa, no Uber, quem faz é um trabalhador que não tem nada a ver comigo, é um autônomo que me paga pelo aluguel da tecnologia. Então, digamos que o radical aí da ideia, né, é o mesmo, então a empresa se fragmentou, mas não tem o elemento que define a terceirização, que é o ente interposto, né, como ferramenta de gestão. Só que, como você disse aí, a tendência parece que pode ir por esse caminho. Os miseráveis aí no Brasil da iFood usam os operadores logísticos já dessa forma, né? Botam os Emanés para abrir CNPJ, só que não admite como assalariado ainda, mas a relação se dá via esses CNPJs pulverizados. Então já é terceirização. A terceirização mais radical ainda, mais, de usar um palavrão aqui, né? mais perversa, para não usar um palavrão, que é dizer que o cara é autônomo e dizer que a relação dele não é com o iFood, mas sim com aquele CNPJ do operador logístico. Mas é uma terceirização clara também, sem dúvida. Então, eu concordo com você. Essa questão conceitual é muito importante, e eu acho que a gente tem que trabalhar, nós temos, né, ou pretendemos ter compromissos, né, fortes aí dentro do nosso escopo, lutar por uma sociedade minimamente civilizada. A gente tem um papel fortíssimo no sentido de proteger sempre a formulação conceitual com o que está acontecendo, né? Muitas vezes está acontecendo uma coisa e a gente está comendo mosca, né? E o que o texto talvez possa colaborar nesse sentido, a gente chama atenção para isso. A gente pode até errar, mas vamos pesquisar, vamos ver se é isso mesmo que estão dizendo. Vamos ver se o trabalhador aluga a tecnologia, vamos ver se essa empresa não manda em nada, vamos ver se esse cara de fato tem liberdade para se conectar, e assim vamos ver se a terceirização é a externalização. Vamos ver se a empresa que está lá dentro da Volkswagen, ela não é subordinada em relação à Volkswagen. Então, o Alberto já saiu, senão ele me dá uma resposta mais longa para o problema dele, né, colocado. Mas já aproveitando, como ele falou do cara da padaria, eu acho muito interessante também, Magda, antes que você saia, a gente pensar, voltando à questão inicial que você colocou dizendo do trabalho, como os modelos eles são dinâmicos. Se a terceirização, né, definida enquanto estratégia de gestão do trabalho, com o uso de um interposto, ela prevê, a priori, uma relação de subordinação do intermediário em relação ao contratante. No caso dos aplicativos, né, Glovo, Uber Eats, etc., você não pode dizer que as empresas fornecedoras, os restaurantes, etc., terceirizam. Por quê? Porque não apenas não existe a relação de hierarquia delas sobre a Uber Eats, sobre o Glovo, como muitas vezes o contrário. Há várias evidências no sentido que essas mega empresas aí, elas conseguem submeter, ou submeter é uma palavra muito forte, né? Mas elas mantêm alguma relação de poder na qual elas têm mais força do que esses restaurantes, acabam impondo sobre eles uma série de condições, inclusive de preço, de percentual dado. Então, nesse sentido, para mim, não é terceirização, dado o conceito que a gente está trabalhando aqui. Mas, se você toma a priori uma coisa genérica, né, formal, não, quando tem a linha no meio é terceirização. Você perde o essencial do negócio, o conteúdo. Você está chamando de que terceirização? É a mesma coisa na Volkswagen. Obrigada, eu vou ter que me afastar. Tá? Muito obrigada. Eu só vou deixar um conceito aqui para a gente trabalhar mais, subordinação estrutural, que é um conceito lá de trás, né? E que está sendo muito utilizado nas decisões aqui para definir quem é a contratante principal e quem é o real empregador, né?
Quem lucra, né? Quem lucra e quem demanda necessariamente aquela atividade. Mas vamos pensar esse conceito. Eu sei que na Espanha não usa esse conceito, mas eu acho que na Europa não usa esse conceito. Mas eu acho que é um conceito que na América Latina está começando a ficar bem forte entre o campo do jurídico, no mundo do jurídico. Né? Eu acho que pensar que é um conceito que vem de Marx, que o Maurício Godinho se utilizou e outros já pensavam como subordinação objetiva, né? E a participação integrativa da atividade do trabalhador na atividade de quem lucra com aquilo. Tá? Isso é a subordinação estrutural. Então, vamos pensar isso, eu acho que fica aí para a gente discutir melhor com o tempo. Eu acho que é um conceito interessante para a gente pensar. Pode ser? Muito obrigada, viu? Eu vou ter que sair mesmo, porque eu tenho uma atividade agora. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, Magda. Tchau, Magda. Pode continuar, Vitor. Então, eu vou tentar ser breve agora, que eu olhei aqui para o relógio agora, a gente está bem adiantado. Né? Eu vou dialogar respondendo já com as questões que o Sávio colocou, de forma mais telegráfica. A primeira delas, já respondendo para o Ciro, dialogando com o Sávio, é que a renda básica, e isso o Gastende não percebe, né? Não apenas ela não é excludente em relação ao direito do trabalho, uma renda básica, mesmo que a gente não perceba, ela é, por definição, a regulação do trabalho. Só que ela é a regulação do trabalho pelo lado da oferta. Toda pessoa que recebe algum dinheiro como renda básica, ela tem, na proporção da quantidade de dinheiro que ela recebe, condições de negociação melhores no mercado de trabalho. Por que aqui os fazendeiros odeiam o Bolsa Família? Porque, a despeito do Bolsa Família ser um programa muito pequeno, muito tímido, ele fornece às pessoas que moram nos confins do Brasil uma condição mínima de sobrevivência, né? Compra de alimentos, etc., que permite que elas tenham um mínimo de poder de barganha, o menor que seja, em relação aos seus contratantes. Qual é o argumento dos fazendeiros, desde sempre? Que o Bolsa Família deixa os trabalhadores o quê? Vagabundos, não é isso? Por que eles são vagabundos? Porque eles não estão aceitando as condições que eu quero impor. Isso é a regulação do trabalho. Então, a renda mínima, por definição, é a regulação do trabalho, é a regulação do lado da oferta. Ou seja, ela dá àquele cara que oferta a força de trabalho, na proporção, se ela for maior, se ela for menor, alguma condição de barganha no mercado de trabalho. Só que a ideia do Gastende, né, por definição, vai ser o corte liberal, coincidindo com ele aí querer ele, né, é que, uma vez você dando esse benefício, é uma pessoa que se exploda no mercado de trabalho, né, na concepção dele, porque seria um direito do trabalho anacrônico. Né. E a questão é justamente ter força para impor a ideia elementar de que, vejam, você tem uma regulação pelo lado da oferta, ela é interessante, etc., mas ela não é suficiente. Você tem uma regulação pelo lado da demanda. Ou seja, o contratante tem que oferecer patamares mínimos civilizatórios. Como você vai conseguir conciliar isso e impor essa agenda, sabe? Só Deus sabe. Eu sou tão pessimista quanto você. Não sei qual a janela de oportunidade para impor isso, mas o que é que eu acho? Isso, para mim, do ponto de vista pragmático e estratégico, me parece um sentimento forte que eu tenho. A janela para ser aproveitada, entendeu? São temas diferentes. Se esse infeliz é esse animal que vai implantar a renda mínima, deixa implantar. E vamos brigar para que seja o maior valor possível. E vamos brigar para que não seja tirando dinheiro do PIS. Inclusive, um infeliz, algum cara muito inteligente, convenceu ele a não fazer isso. E aconteceu. Não vão tirar o dinheiro do PIS. Na verdade, não vai nem terá mais o programa. Mas as janelas, como você falou sobre as janelas que possibilitaram a construção do direito do trabalho, a gente pode ter uma janela da renda básica universal. Passou aqui na Espanha. Não sei se você sabe, existe uma renda básica universal na Espanha que é de 400 euros a 1.000 euros. É dinheiro, dinheiro. Obviamente, em termos de sobrevivência mínima, sacou? Mas é recurso. Como é que foi colocar isso aqui? No início é o mesmo Polodoro. O movimento neofascista aqui é fortíssimo. Tem um partido aqui chamado Vox, os caras são bolsominion, papiossa, franquista, um negócio bizonho.
No começo, eles esculhambando, fazendo aquela presepada, disseram que era esmola, que estavam tratando espanhol como mendigo e tal. Me pergunto se eles votaram contra. Foi aprovado por aclamação, porra. Então teve essa janela, entendeu? Se vocês pensassem, ano passado, que ia ter um programa de R$600 por cabeça no Brasil, alguém achava isso viável? É a janela, entendeu? Nem com o começo da pandemia você ia considerar que... Então, estratégias maiores e tal, realmente é uma coisa... Temos todos que pensar, não vai ser a gente que vai responder, e nem existe uma fórmula mágica, né? Agora, eu sou muito mais pessimista do que o Sávio, inclusive, porque ele fala do cara de meia idade que acha que vai trabalhar e tal, vai ganhar, e alguns outros, quando estiverem se lascando, vão se dar conta, Sávio, já estão todos se lascando, inclusive os de meia idade, e eles sabem disso. Então, por exemplo, fica esse questionário que a gente fez, é uma coisa incrível, os caras reclamam de tudo, é tudo uma porcaria, etc, etc, tudo é pior do que a CLT, o mínimo da CLT é tudo muito pior. É tudo arbitrário, a relação dos aplicativos assim, é um extremo, é um despotismo total. Não tem nenhuma liberdade. Os caras trabalham muito mais do que um cara que trabalha muito com CLT, trabalha 7 dias por semana, 60 horas por semana. E você quer ter CLT? Não. Tudo bem, mas veja, eu não quero imputar ninguém querer a CLT, eu não quero entender a lógica. Beleza, você não quer CLT, por quê? Porque eu gosto da autonomia e liberdade que eu tenho atualmente, e vou perder dinheiro. E aí, meu caro, como é que você explica isso? Existe uma contradição factual. Ele quer ter mais dinheiro e ele quer preservar a autonomia e a liberdade que ele não tem. E ele está te dizendo que ele não tem, ele está sentindo que não tem. Por que ele quer continuar nessa situação? Não é um fenômeno simples, por óbvio, mas sem nenhuma dúvida, uma variável relevante é o discurso. Esse discurso ele é incorporado mesmo pelas parcelas mais lascadas. É incorporado. E tem outros, por óbvio. Né? Um deles, isso aqui na Espanha parece claro também, é a própria precarização do contrato. O nível de proteção vai diminuindo, então as pessoas, aqui nas entrevistas, quase todos eram empregados anteriormente. Eles percebem, eles projetam o contrato de emprego como algo muito precário também. Eles não veem mais o contrato de emprego como algo que vai lhe dar condições superiores. Né? Em alguma medida, eles não têm razão que a comparação, na comparação que eles fazem, porque a situação deles é pior. Mas se o contrato de emprego tem se deteriorado reforma após reforma, também é verdade. Então, o apelo que o contrato de emprego tradicionalmente tem vai se perdendo, entendeu? Você quer ser empregado intermitente no Brasil? É um bom apelo isso para você? Quer, sabe? É uma boa proposta? Então, é difícil. Então, tem uma série, tem coisas manipulatórias, ideológicas e tal, mas tem coisas que se aproximam. Né? O nível de arbitrariedade nas relações com o CLT é alto também, entendeu? Uma coisa que eu estava pensando essa semana, inclusive, se o fato de não ter uma pessoa que lhe oprima diretamente, pessoalmente, fisicamente, no aplicativo, dá a sensação, em alguma medida, para esses caras que eles estão sendo menos oprimidos, já que não tem ninguém dando carão nele diretamente. Talvez seja uma variável também, entendeu? Claro, os caras estão acostumados a tomar carão, tomar bronca pessoalmente e tal. Desapareceu, não tem ninguém mais gritando no ouvido dele. Agora ele é desligado, não dou nem tchau. Mas é interessante que eles também reclamam disso. Porque tudo que eles pedem, eles não conseguem nada. É tudo resposta padrão. Então, o cara é bloqueado. Ele pergunta que eu fui bloqueado. Resposta padrão, o cara não sabe. Os caras não sabem. Aqui nas pensam também, o cara não sabe. Então, eu só quis dizer que é compreensível que a demanda de uma parte deles seja uma demanda de uma negociação comercial. Não quero ser zoado pela forma como está acontecendo, quero ter mais dinheiro por produto, assim. É só isso, entendeu? Que nesse momento isso vai aparecer também. Sim, é verdade. Eu perdi alguma coisa, pessoal? Eu comecei da última e me embolei agora. Eu tinha anotado na ordem. Pedro, tinha alguma coisa a mais que me perdi aqui?
Eu não anotei a sequência das perguntas, mas eu acho que você passou por tudo, Vitor. Tudo que eu me lembro. Não sei se alguém ficou sem resposta ou gostaria de comentar algo mais. Eu queria comentar, se puder. É Ciro de novo. Vai lá, Ciro. Faz a derradeira pergunta aí, que a gente... Beleza. É rápido, mas é só mais um comentário também. Eu concordo com o ponto de vista, principalmente que Vitor apresentou e sabe também, que a renda básica pode ser uma política de regulação do trabalho, de certa forma, em si só, né? Por você aumentar, de certa forma, a barganha dos trabalhadores. Até um dos maiores defensores disso, que é o Van Parijs, né? Ele fala disso, ele fala que tem que ser uma renda básica suficientemente alta e que os serviços públicos que estejam acima desse nível da renda básica também sejam mantidos, justamente para possibilitar ainda uma barganha ainda maior do trabalhador. Eu concordo com essa visão. Só que eu acho preocupante porque ela pode ser da mesma forma utilizada para outra visão, porque qual é o ponto? Ela é uma regulação do trabalho pela oferta, mas eu acho que o problema dela ser pela oferta é que ela também pode acabar virando um problema para o trabalhador, do ponto de vista que você tem duas formas de regulação do trabalho. Você tem uma forma de regulação do trabalho que vai limitar o escopo da exploração do capitalista, minha visão, que é a regulação do trabalho em si, da saúde do trabalhador, do número de horas de trabalho, etc. E aí você tem a regulação do lado da oferta, que é garantir o mínimo mínimo social aceitável do trabalhador. Ou seja, você não limita a exploração por si só pela renda básica, entendeu? Na minha visão. Você limita você, vamos dizer, vai democratizar um nível de renda, mais ou menos. Pode ocorrer. Mas mesmo assim, em um cenário da renda básica ser implementada e retirar outros direitos, eu acho que ela vai aprofundar esse cenário, porque ela pode criar esse mercado de baixos salários, né? Você transformar o salário como algo, por exemplo, que seguiria, por exemplo, a teoria lá do Milton Friedman, lá, que é o imposto negativo. Você poderia simplesmente, o capitalista, em um mercado que não tivesse um salário mínimo também, criar um salário baixo e deixar que o Estado complemente aquele salário, né? Ele poderia simplesmente fazer isso. Ou seja, eu acho que da mesma forma que ela tem o poder de ser uma barganha, acho que ela também tem o poder de criar um cenário desfavorável ao trabalhador. E eu acho que é super válido você implementar ela num cenário político favorável aos trabalhadores, numa conjuntura que a luta dos trabalhadores seja forte bastante para combater qualquer tentativa também de reduzir o escopo, de aumentar o escopo da exploração do trabalhador. Eu acho que esse é um dos pontos que a gente tem essa transição do Estado, né? Foi um Estado que ele, ao invés dele reduzir o escopo da exploração, de como a produção capitalista ocorre, né, nos anos 80, que é uma regulação muito em cima da forma da produção, passou agora para uma regulação do ponto de vista da oferta. Ele só recebe, ele é um Estado mais passivo agora, né? E aí esse é o problema que eu vejo mais nessa renda básica, mas não que eu seja contra. Mas era só isso que eu queria esclarecer. E, bom, obrigado. Valeu, Ciro. Eu vi também que a Simone comentou alguma coisa sobre, principalmente pensando nesses negócios pequenos, o iFood, assim, a gente olha bastante para o entregador e também tem uma questão dos pequenos proprietários, de pequeno restaurante, pequeno comércio, que às vezes ele está com uma margem super baixa, você vê eles não conseguindo se manter nessas plataformas, né? Também tem esse lado de que eles também não têm tantos bons olhos assim para essas plataformas, né? Não sei se vocês já se debruçaram sobre isso também, né? A condição do pequeno negócio no capital nunca foi extremamente diferente de uma parcela da classe trabalhadora, né? E aí já estamos perto das 8. Vitor Sávio, gostaria de fazer algum comentário final? Pegando a pergunta do Ciro ou outra coisa que ficou solta? Não, Pedro, acho que só quero agradecer o convite, ver outras oportunidades, a gente continua a conversa. Eu acho que esse ponto que a Simone levantou é importante, embora eu não tenha, assim, tantos dados, informações, nem se, porque ele oscila muito, né? O que os aplicativos fazem
conseguir fazer com que alguns pequenos empreendimentos subam de maneira muito rápida, mas ele pode cair também da mesma maneira, né? E vão ficar refém de alguma forma, e vão se tornar subordinados isso de alguma forma. O que eu concordo com o que você disse, que é um risco constante, de certa forma regular, da pequena burguesia, vamos dizer assim, no capitalismo, né? Que é a ameaça da concorrência maior no mercado e, ao mesmo tempo, um certo poder que pode se colocar ela em relação a grandes empresas compradoras, né? Então, mais uma vez, a gente está pegando uma repetição aqui de um problema bastante comum, né, da história do capitalismo, talvez mais uma vez, de novo, com um verniz de modernidade que é coerente com a nossa época. E acho que é um pouco isso que talvez a gente tenha que avançar depois para o debate. E eu concordo com o Vitor, viu? Durante um tempo, a pessoa trabalha e se alimenta de ideologia, só que não demora, uma hora a coisa acaba, né? Vitor, o caso clássico do fascismo alemão, pequena burguesia que colocou o nazismo no poder, ficou anos apoiando sem ter nada em troco depois, mas enfim, aí é outra conversa. Legal. Vitor? Eu queria agradecer o convite, foi muito legal. E é isso, já mandaram você olhar o relógio, né? Não vou te atrapalhar, não. Foi o Desculpa, secretariado. Pedro, eu queria falar uma coisa. Eu queria reiterar. Quase todo mundo já está saindo, né? Está no horário, mas quem puder divulgar e assistir essa live amanhã vai ser bacana, né? Divulgar a live com o líder dos empregadores aqui e o colega da Complutense. 14 horas, horário do Brasil. Horário do Brasil. Aí você vai provavelmente colocar lá no grupo da Remir, né? Isso, eu boto na hora. Então tá bom. Agradeço demais a participação do Vitor e do Sávio, nos presenteou com esse texto muito interessante, suscita uma discussão que pode voltar, né? Mas tem muito, como o Sávio colocou no começo, tem N problemas levantados ali, agendas e agendas de pesquisa e de problemas, na verdade, da sociedade para que devemos nos debruçar. Obrigado a todos que participaram e que ficaram até agora também. E nos vemos. Forte abraço.